noite. Eu, Ana Gabriela, Carlos, Cristina e Marcelo, vamos fazer a análise da demonstração contábil da Prefeitura de Fortaleza, capital do estado do Ceará, referente às contas do governo de 2020. Para iniciar, vamos fazer uma contextualização do município. Fortaleza foi fundada em 1726, localiza-se na região nordeste do Brasil e é a capital do estado do Ceará. Conhecida por suas belas praias, possui uma área de 314 mil quilômetros quadrados aproximadamente e uma população estimada em 2.703.000 habitantes. Está dividida administrativamente em 12 secretarias executivas regionais. Sua economia está embasada no setor terciário, como comércio e prestação de serviço. O turismo também é uma grande fonte de renda da capital, pois, segundo o Ministério do Turismo e do Desenvolvimento, é o segundo destino mais procurado no Brasil. Apresenta um IDH alto, sendo que dos 184 municípios do estado cearense, apenas 4 têm um IDH alto. Fortaleza é o único município do Nordeste que está entre os 10 maiores PIBs do Brasil, alcançando o valor de 67 bilhões de reais. Em relação à forma de coleta dos dados, para realizar esse trabalho, os dados da prestação de contas do governo de 2020 foram coletados através do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Fortaleza. O balanço orçamentário é o demonstrativo contábil em que é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. Observando essa tabela de desempenho da arrecadação, verifica-se que as receitas realizadas pelo município de Fortaleza foram inferiores ou menores que as receitas previstas, indicando que em 2020 o ente obteve uma insuficiência de arrecadação orçamentária, ou seja, arrecadou menos 860 milhões do que o previsto na LOA e atualizado. Através de uma estratificação da receita arrecadada no ano de 2020, percebe-se que o maior bloco de arrecadação se concentra em transferências correntes, correspondendo a um percentual de aproximadamente 56%, seguida de receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que corresponde aproximadamente a 24%, e seguida por receitas de contribuições, que corresponde a cerca de 10%. As demais despesas, receitas de serviços, receita de capital, receita de patrimonial e outras receitas correntes representam cerca de 10% do total das despesas. Em relação ao desempenho do gasto, observa-se que a dotação atualizada da despesa prevista na LOA de 2020 foi maior do que o valor empenhado. Significa que o município conseguiu ter uma economia orçamentária, apresentando ainda um saldo a empenhar no valor de aproximadamente 1 milhão em relação ao previsto. Em relação à execução da despesa por categoria econômica, em 2020, verificou-se que a maioria do volume da despesa empenhada, cerca de 47%, concentrou-se nas despesas de pessoal e encargos sociais. Depois, aparecem outras despesas correntes com cerca de 40%. As demais despesas representam cerca de 13% do total do que foi empenhado no ano de 2020. Em relação ao desempenho da execução orçamentária, observa-se que o município obteve um déficit de execução orçamentária em 2020, pois suas receitas arrecadadas foram menores do que as despesas empenhadas. O déficit foi no valor de aproximadamente 752 milhões.
balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários conjugados com o saldo de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. No município de Fortaleza, as disponibilidades de caixa e equivalente de caixa existente no início do exercício financeiro de 2020 perfaziam um montante de cerca de 1,5 bilhões. Com a movimentação financeira durante o exercício, as disponibilidades passaram a ser, no final do exercício de 2020, para por volta de 881 milhões, ocasionando uma variação negativa, ou seja, o resultado financeiro do exercício foi de 691 milhões negativos. A variação negativa não significa necessariamente um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução do endividamento. Portanto, essa análise ela deve ser feita conjuntamente com o balanço patrimonial, considerando os fatores mencionados e demais variáveis orçamentárias e extra-orçamentárias. Boa noite, e agora eu vou falar sobre alguns pontos do balanço patrimonial. O primeiro deles, o indicador de liquidez corrente. Ele demonstra quanto o município poderá dispor de recursos a curto prazo para pagar as suas dívidas circulantes, ou seja, quanto maior o resultado do indicador, melhor para o ente. E no caso de Fortaleza, deu 1,70, o que significa que ele não possui dificuldade para pagar suas dívidas de curto prazo. A composição do endividamento, a gente percebe, pelo total do passivo, circulante e não circulante, que ele se dá principalmente pelo passivo não circulante, um valor considerável, inclusive, 95,47%. A situação patrimonial líquida, por outro lado, utilizando essa clássica fórmula do ativo igual ao passivo mais o PL, a gente percebe que o município ele possui um conjunto de bens e direitos menor do que o das obrigações, e isso resulta num passivo real descoberto no valor de 13,7 bilhões. Por último, o superávit financeiro, que ele é calculado a partir da fórmula indicada no artigo 43, parágrafo 2º da Lei 4.320, de 64, mas que basicamente é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. E utilizando dessa fórmula e desse cálculo mais simples que eu acabei de mencionar, o resultado dá um superávit financeiro de 419 milhões. Analisando-se a demonstração de variações patrimoniais, nós temos no quadro principal as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. A gente destaca aqui nas variações patrimoniais aumentativas as transferências e delegações recebidas, representando mais da metade aí do montante total das variações patrimoniais aumentativas, e os impostos, taxas e contribuições de melhoria em um valor significativo também. Nas variações patrimoniais diminutivas, nós temos o valor com uso de bens, serviços e consumo de capital como maior e mais relevante, e também com pessoal e encargos. O total das variações patrimoniais diminutivas é de 10 bilhões e meio de reais, e das variações patrimoniais aumentativas de pouco mais de 8 bilhões de reais. O resultado apurado, o resultado patrimonial para o período, é um déficit patrimonial de um pouco mais de 2 bilhões de reais. Um destaque que nós podemos fazer aqui em relação ao resultado patrimonial deficitário é na variação que a conta uso de bens, serviços e consumo de capital fixo teve do exercício de 2019 para o exercício de 2020, que foi uma variação de cerca de 700 milhões, que teve um impacto significativo aqui nesse resultado patrimonial deficitário. Essa variação possivelmente foi ocasionada pela pandemia de coronavírus. A demonstração de fluxo de caixa apresenta as entradas e saídas de caixa da entidade, o que proporciona uma visão acerca da análise do desempenho financeiro. Conforme a tabela apresentada
arrecadação. Os fluxos operacionais desembolsaram em 2020 correspondente a 99,92% da sua arrecadação, e no fluxo de investimento o desembolso foi maior do que o arrecadado, desembolsando praticamente o dobro do que foi arrecadado, concluindo assim que o fluxo de financiamento foi o principal recurso que impactou positivamente no orçamento, apesar de que o fluxo operacional conseguiu ficar dentro da meta de ingresso e desembolso. Referente aos recursos de caixa mais utilizados, estão destacados em vermelho na tabela 12, onde no fluxo operacional podemos destacar que foi o maior desembolso pessoal entre as despesas, outros custos operacionais, pagamentos de consignações e transferências financeiras concedidas, investimento, aquisição de ativo não circulante e financiamento, outros desembolsos de financiamento. Nas notas explicativas há um destaque para os outros pagamentos extra-orçamentários, que foram destinados à compra de aparelhos hospitalares. Também aponta que na despesa, outros desembolsos de investimento são referentes a serviços de terceiros, pessoas jurídicas, indenizações e restituições, materiais de consumo, entre outras despesas, e que aponta outros desembolsos de financiamento representa o valor principal da dívida contratual pelo município no exercício de 2020. Acerca da demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, a Prefeitura de Fortaleza optou por não apresentar essa demonstração, pois ela é somente obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas. Porém, nós podemos fazer uma análise vertical e horizontal do patrimônio líquido para perceber o impacto do resultado patrimonial do exercício atual no total do patrimônio líquido. Ao compararmos o resultado do exercício de 2020 com o resultado do exercício de 2019, podemos observar uma variação de 65% no déficit patrimonial, diferença que teve um impacto significativo no total do patrimônio líquido no ano de 2020. Após nossas análises e como conclusão, entendemos que o município de Fortaleza obteve em 2020, primeiro, uma insuficiência de arrecadação orçamentária, pois arrecadou cerca de 90,58% das receitas previstas. Houve uma economia orçamentária, despesas empenhadas foram menores do que as receitas arrecadadas, também constatou-se o déficit de execução orçamentária no valor de 752,6 milhões, que neste caso seriam as receitas arrecadadas menores que as despesas empenhadas. O resultado financeiro evidencia uma diminuição na ordem de 691 milhões, apresenta-se um bom índice de liquidez corrente, cerca de 1,7, a composição do endividamento majoritariamente pelos passivos não circulantes, cerca de 95,47%, apresentou um passivo real a descoberto de cerca de 13,7 bilhões, alcançou um superávit financeiro de 419 milhões. Isso através da análise do ativo e do passivo financeiro. Pela demonstração de variações patrimoniais, constatou-se um déficit patrimonial, cerca de 2,13 bilhões. Se não forem considerados os valores da provisão atuarial, a situação patrimonial líquida seria superavitária. E também o município de Fortaleza obteve em 2020, analisando o demonstrativo de fluxo de caixa, uma queda na arrecadação própria, possivelmente influência das despesas com Covid-19. Mas as transferências do governo federal reduziram o impacto nas contas públicas. Após as análises realizadas sobre a situação econômica financeira do ente para o ano de 2020, pode perceber que o município de Fortaleza apresenta um equilíbrio contábil, com alguns déficits e superávites, porém cumprindo os limites fiscais. Considerando que grande parte de suas receitas correntes são oriundas de transferências correntes, pode-se vislumbrar avanços a partir de melhorias na sua gestão fiscal.
porque nessas rubricas ou nessas contas o município tem controle. Evidentemente que a gestão fiscal do município perpassa por alguns tributos, né? No caso aqui o ISS, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, e pelo Imposto sobre Transmissões Intervivas de Bens Imóveis, ITBI. Nós tivemos uma curiosidade de fazer uma evolução da arrecadação de tributos em Fortaleza, e observou-se que, apesar do ITBI permanecer constante de 2014 até 2021, tanto o IPTU quanto o ISS quase que dobrou de valores de 2014 a 2021. Toda essa evolução, acredita-se que foi sendo fruto de um investimento massivo que a Prefeitura de Fortaleza realizou dos anos de 2005 até 2013, que impactou diretamente na evolução da gestão fiscal do município. Eles investiram em PMAT, Programa de Modernização Administrativa Tributária, em diversos empréstimos do BID, e isso ocasionou esse resultado. Mas mesmo assim, nós, como futuros gestores, futuros administradores públicos, nós poderíamos sugerir ainda algumas melhorias para o município de Fortaleza. Primeiro, promoção de campanha que reforcem esse benefício de inserir o CPF na nota fiscal, em troca de receber alguns subsídios em impostos municipais. Por quê? Este é um importante instrumento de cidadania fiscal, combate à sonegação e aumento da arrecadação de ISS, que a gente já tem percebido um aumento. Investimento para atualização e modernização do seu cadastro territorial fiscal. Então, através dessa atualização, você inclui mais contribuintes no sistema e você promove a justiça tributária. Quem tem uma maior propriedade pagará mais impostos e vice-versa. E, evidentemente, isso ocasionará um aumento na arrecadação de IPTU. E uma atualização da sua planta de valores genérica. A ideia é aproximar os valores de metro quadrado de terreno e edificação que estão na base da prefeitura e utilizados para a tributação dos valores venais de mercado. Isso impacta positivamente no IPTU. Ainda recomendaríamos a implementação de um observatório do mercado imobiliário, que poderá contribuir para essa constante atualização de sua planta de valores genérica. Acreditamos que com essas medidas nós iremos combater qualquer iniquidade fiscais ou mesmo evasão de receitas, devido à desatualização tanto da planta de valores genéricas quanto em relação ao cadastro técnico territorial multifinalitário. Ao concluir esse trabalho, apresentamos as referências consultadas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.